Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à solenidade de posse da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul. Informamos que todas as regras de biossegurança estão sendo seguidas para a realização desta solenidade, que contará com a participação presencial apenas dos diretores executivos e os conselheiros dos demais conselhos. Os demais diretores nos acompanham no canal do YouTube e tomarão posse em ato individual na sede da associação. Também nos acompanha e prestigia a presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil. Seja bem-vinda, doutora Renata. Senhoras e senhores, estão presentes nesta composição o excelentíssimo senhor presidente da excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, o presidente da AMANSUL, Eduardo Eugênio Siraven Júnior, o presidente eleito da associação, Juliano Máximo Martins, os desembargadores, desembargador Alexandre Bastos, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargadora Elizabeth Anache, também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Presença na plateia do meritíssimo juiz auxiliar da presidência, doutor Fernando Chenin Cury, do juiz da comarca de Aquidauana, Juliano Duanibe Bongardi. Também a presença do meritíssimo juiz, que tomará posse na vice-presidência, doutor Cláudio Miller Pareja. Demais amigos, familiares que acompanham a posse dos diretores da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, sejam bem-vindos. 1978 marcou o início da história da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul. Registramos mais de 4 décadas de diretorias que souberam honrar a tradição de lutar pela preservação dos direitos e prerrogativas dos magistrados. A partir de hoje, uma nova diretoria assume para prosseguir promovendo o marco do processo de união e fortalecimento da classe dos magistrados sul-mato-grossenses. Foram 2 anos à frente da Associação dos Magistrados, lutando e preservando pela independência funcional dos magistrados e pelas prerrogativas da magistratura. Para o seu discurso de despedida, vamos ouvir neste momento o meritíssimo juiz Eduardo Eugênio Siraven Júnior. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, excelentíssimo juiz Juliano Máximo Martins, presidente eleito da AMANSUL para o biênio 2021-2022, excelentíssima juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, colegas magistrados e convidados aqui presentes e todos os demais que nos acompanham virtualmente, muito boa tarde. Como começar um discurso de despedida? O que dizer nessa hora? O que lembrar? Das dificuldades ou dos bons momentos vividos durante a jornada? Todas essas questões se tornam irrelevantes quando falamos com a voz do coração. Os olhares, a atenção e o momento são, evidentemente, para quem está chegando. Todos aqui presentes e os que nos assistem estão interessados e ansiosos para ouvir o que irá dizer nosso estimado Juliano.
Porém, não posso deixar passar a oportunidade de dizer-lhes algumas palavras, as últimas como presidente da nossa querida Mansul. Há poucos dias, quando participávamos do ato solene de entrega da reforma do Auditório das Imagens, na sede da nossa associação, compartilhei com alguns colegas a lembrança de quando, ainda acadêmico do curso de Direito, na década de 1990, frequentava a sede da Mansul, como convidado de um associado. Naquela época, a ideia de ser juiz era tão distante, praticamente inalcançável. Hoje, porém, quase 25 anos depois, Deus me permitiu chegar até aqui. Não apenas como juiz, mas principalmente podendo representar essa classe tão especial. E é justamente este o ponto mais relevante da minha fala. Quero destacar a honra e o privilégio que tive de ser escolhido entre tantos colegas competentes e preparados para representar a magistratura sul-mato-grossense. Ao longo desses 2 anos, com muita dedicação à causa da magistratura, todos os dias procurei retribuir a confiança em mim depositada. Nesse sentido, busquei sempre o diálogo, a cordialidade e o respeito a todos os colegas. Nunca me furtei ao enfrentamento das dificuldades, e elas certamente foram muitas. Dessa forma, seguimos em frente. Ora com derrotas, ora com vitórias, ora com erros, ora com acertos. E o resultado final está aí, para cada um de vocês avaliar o trabalho da diretoria da Mansul, biênio 2019-2020. Na minha avaliação, ainda que eventualmente diferente de alguns, o saldo final foi positivo. Evidentemente que a pandemia de Covid-19 nos impediu de realizar muitas coisas. Festas, encontros, cursos e outros tantos projetos que tínhamos planejado. Nem por isso, entretanto, ficamos de braços cruzados. Aproveitamos a economia de recursos financeiros e investimos em melhorias nas nossas sedes, com destaque para a reforma geral do Auditório das Imagens, do pátio da sede e melhorias nos hotéis de trânsito da capital e de Dourados. Ao todo, foram investidos aproximadamente R$ 1 milhão. E ainda assim, entregaremos o caixa da associação para a próxima diretoria 2,5 vezes maior do que recebemos. Merece registro também as conquistas institucionais. No âmbito das Imagens, tão bem conduzida pelos colegas Bertelli, Alessandro Meliso e Alexandre Leite, consolidamos o projeto da residência judicial, que tanto auxiliará os magistrados, assim como firmamos parceria com a Faculdade Insted para a realização de cursos de pós-graduação. Esses projetos, aliados a outros já existentes, certamente elevarão ainda mais o nome da nossa escola. Melhoramos o DAME com a contratação de UTI aérea para seus usuários, assim como contratamos com a Unimed Nacional um plano de saúde complementar que garante acesso aos conveniados em todos os hospitais de referência do país. E, diga-se, a um custo extremamente atrativo. Este modelo é tão exitoso que a AMB formou um grupo de trabalho com o objetivo de copiá-lo e implantá-lo para todos os seus associados em âmbito nacional. Tivemos conquistas importantes para os inativos, como o recálculo da parcela autônoma de equivalência, e que, graças à organização administrativa e o empenho da presidência do TJ-MS, possibilitou o recebimento deste passivo desde já. Para os colegas em atividade, após muita luta e com o apoio inestimável da AMB, tivemos o reconhecimento e a remuneração condizente para a realidade que enfrentamos diariamente
de acúmulo de acervo processual. Igualmente importante foi a mudança das regras dos plantões judiciários, tornando mais justa a compensação aos magistrados para esse tipo de trabalho extraordinário. Não há como esquecer também a criação da Diretoria da Mulher Magistrada nessa gestão, assim como todos os projetos por ela realizados, sob a condução da colega Maria Isabel. Esse cenário, estimados colegas, a despeito de tantas adversidades e algumas derrotas institucionais que enfrentamos ao longo desses 2 anos, me permite dizer que o saldo é, sim, positivo. Só que tudo isso não foi obra do acaso, e muito menos decorrente apenas da minha dedicação. Ao contrário, é fruto de um trabalho memorável de toda a diretoria da Mansul. Aliás, que diretoria fantástica, que colegas valorosos, todos que aceitaram esse desafio e estiveram comigo até o final, sempre me apoiaram, incentivaram, valorizaram e, sobretudo, entenderam as minhas limitações e relevaram os meus erros. Para o bem ou para o mal, quem sempre acaba aparecendo é o presidente. Porém, toda a diretoria teve papel fundamental na condução da nossa associação, com ideias, sugestões, proposições e aconselhamentos. Todos participaram ativamente desse processo, mesmo com as limitações de tempo que a rotina de trabalho lhes impunha. A todos ficam o meu reconhecimento e eterna gratidão. Igualmente fundamental em nossas conquistas foi a administração do TJMS, composta pelos desembargadores Pascoal Carmelo Leandro, Carlos Eduardo Contar e Sérgio Martins, bem como seus respectivos juízes auxiliares. Neste ponto, quero destacar merecidamente 2 pessoas, 2 grandes amigos, um de longa data e outro que conquistei ao longo desta jornada. Desembargador Pascoal e Fernando Cury. Sem o apoio, boa vontade e, principalmente, preocupação de ambos com a magistratura, não teríamos tido êxito em tantas lutas. Registro também meus agradecimentos a todos os colaboradores da Mansul, na pessoa da competente e dedicada Joana. Eles foram indiscutivelmente fundamentais nas atividades administrativas da associação. Já me encaminhando para o fim, quero externar a minha gratidão às pessoas que me deram o maior e mais importante suporte nesta caminhada. Minha amada esposa Ney e minhas filhas Manuela e Rafaela, que com paciência e amor relevaram minhas ausências de casa e suportaram meus aborrecimentos. Aos colegas que hoje assumem esta importante missão de conduzir a Mansul e representar a magistratura, em especial o meu amigo Juliano, ficam os meus votos de sucesso, assim como o compromisso de estar sempre à disposição de ajudar nesta luta, que ultimamente se tornou tão árdua, mas que é sempre gratificante. Não são todos que se dispõem a sair de casa ou do seu gabinete para lutar por nossa classe. Aliás, esses magistrados estão cada vez mais raros. A estas pessoas, trago uma mensagem de fé, extraída do discurso de Theodore Roosevelt, o homem na arena. O que importa não é o homem que critica ou aquele que aponta como bravo tropeçou, ou quando o empreendedor poderia ter atingido o maior êxito. Importante, em verdade, é o homem que está na arena, com a face coberta de poeira, suor e sangue, que luta com bravura, erra e, seguidamente, tenta atingir o alvo.
É aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se consome numa causa justa. É aquele que, no sucesso, melhor conhece o triunfo final dos grandes feitos e que, se fracassa, pelo menos falha ousadamente. De modo que o seu lugar jamais será entre as almas tímidas, que não conhecem a vitória nem a derrota. Juliano, a partir de hoje, você é o homem na arena. Que Deus ilumine seus passos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, em cumprimento ao que determina o Estatuto da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, convidamos à frente o presidente eleito da Associação, doutor Juliano Máximos Martins, para assinatura do termo e transmissão de cargo na presidência da AMANSUL. Neste momento, com a devida permissão do senhor presidente Juliano Máximos Martins, convidamos os diretores executivos para a posse. Na vice-presidência, Cláudio Miller Pareja. Na segunda vice-presidência, desembargadora Elizabeth Anashi. E como diretor de gestão institucional, o desembargador Alexandre Aguiar Bastos. Tomarão também posse após este ato, na primeira tesouraria, doutor Mário José Esbalqueiro Júnior. Na primeira secretaria, doutora Joselisa Alessandra Vanzella Turini. Na segunda tesouraria, Simone Nakamatsu. Na segunda secretaria, Ellen Xandu Caster Franco. Na diretoria social, Larissa da Silva Castilho Farias. Na direção do interior, Kelly Gaspar Duarte Neves. Como diretor de tecnologia, Albinho Coimbra Neto. No Conselho Deliberativo, Ariovaldo Nantes Correia, Mauro Nering Carlos, Roberto Hipólito da Silva Júnior, Guilherme de Oliveira Monteiro e Juliano Rodrigues Valentim. Também no Conselho Deliberativo, Francisco Vieira de Andrade, Rafael Augusto Cássia, Roberto Ferreira. São os membros da diretoria executiva
da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, biênio 2021-2022. Esta é a diretoria e convido a todos para uma salva de palmas. Ouviremos neste momento a mensagem da senhora presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil. Tem áudio, né? Muito boa tarde a todos e todas. A minha mensagem é breve, afetuosa. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, o desembargador Pascoal, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Corte. Em seu nome, cumprimentar todos os desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Cumprimentar o meu colega, meu amigo, boa tarde a todos e todas. A minha mensagem é breve, afetuosa. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, meu amigo Eduardo Siravenha, que é nosso conselheiro fiscal, e cumprimentar também especialmente a nossa diretoria da AMB, o Fernando Cury, a Helena, a Jaqueline, que não é da diretoria, mas tem colaborado tanto, e dizer, em nome desses colegas, que eu estendo todos os meus cumprimentos à magistratura mato-grossense. Esse é um dia especial para nós, um dia de renovação. Esse foi um ano muito diferente, um ano em que nós tivemos muito sofrimento por perda de pessoas queridas, pela doença mesmo que nos assustou, que nos isolou daqueles que a gente mais ama. Mas foi um ano que, para o Poder Judiciário, houve uma renovação muito importante e que será significativa quando nós olharmos para trás. Nós conseguimos fazer uma verdadeira revolução digital, passamos do físico para o digital de uma forma muito rápida, de uma forma, eu diria, paradigmática, e os frutos disso serão colhidos pela sociedade, porque nós teremos, sim, processos mais céleres e mais efetivos, o que é uma angústia de todos os magistrados brasileiros e de toda a sociedade. No movimento associativo, nós tivemos grandes ações que foram importantes para a não redução dos salários, para a consolidação da nossa verba remuneratória, tal como ela está conformada na nossa Constituição, e da verdadeira proteção à independência judicial e à autonomia dos tribunais. Durante esse ano, que foi um ano difícil, nós conseguimos fazer audiências públicas, conseguimos fazer sustentações orais no Conselho Nacional de Justiça, despachar com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que foram contactados pela nossa entidade-mãe e pelas associações regionais e locais, para tratar dos assuntos da magistratura, e obtivemos grandes vitórias. Esse movimento dialógico, ele foi importante porque foi consolidado junto com os gestores dos tribunais. Eu tenho dito isso. Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça, Colégio de Presidentes, hoje representado pelo desembargador Geraldo, mas antes pelo desembargador Carlos Alberto, presidente Pascoal, atuaram de uma forma muito efetiva para que todas as questões, os números, as estatísticas fossem apresentadas e as nossas questões fossem efetivamente ouvidas. Eu diria que o movimento associativo foi responsável pela manutenção do Poder Judiciário como ele está conformado e pelos avanços que nós conquistamos. Isso se deve à atuação do Mato Grosso do Sul também, porque o Mato Grosso do Sul, aqui dentro da AMB, é um braço forte, é um braço de trabalho. Eu quero agradecer penhoradamente a todo o esforço e dedicação que, paralelamente, o presidente Eduardo Siravenha empenhou e dedicou aqui na AMB.
Ele sabe das grandes lutas que nós travamos no parlamento, de todas as noites sem dormir, das nossas andanças mesmo durante a pandemia. Desde o início nós pegamos o avião e estivemos presentes aqui em Brasília. E dizer que quanto mais fortes nós formos, mais nós consolidaremos o Poder Judiciário, tal como ele está estampado na nossa Constituição. Eu tenho dito que a nossa Constituição tem todos os remédios das dores da sociedade e tem toda a proteção da magistratura, porque a nossa carreira é uma carreira de Estado, é um movimento político importante e importante para a consolidação da democracia no nosso país. Vocês bem sabem que nós tivemos inúmeros ataques e esses ataques só foram sustentados pelo trabalho do movimento associativo. Eu queria finalmente agradecer a todos os juízes brasileiros pelos números extraordinários durante a pandemia. Foram mais de 500 milhões de atos processuais praticados, mais de 25 milhões de sentenças proferidas, mais de 500 milhões de reais destinados ao combate à pandemia. A justiça brasileira decide, desde se um filho pode ficar ou não com a sua mãe, que é enfermeira, ou se essa guarda precisa ser transferida para o seu pai a quilômetros de distância, como também as questões mais importantes da República, se a vacinação é obrigatória ou se não é, se há atentado à democracia ou não. Isso demonstra a importância e a relevância do Poder Judiciário, que não é ativista, não. Ele é protagonista porque ele é demandado a todo tempo pela sociedade, pelas organizações governamentais e não governamentais, pela sociedade civil devidamente constituída. Então, meu muito obrigada a todos, e eu termino a minha fala afetiva, com uma música do Jota Quest, que é uma banda que eu gosto muito, mas que é muito significativa para esse momento que nós estamos vivendo e para as esperanças que nós depositamos por dias melhores. A música se chama Dias Melhores para Sempre. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre, dias melhores para sempre. Muito obrigada e sucesso a todos que chegam para fortalecer o movimento associativo. Parabéns, Juliana, e a toda a sua diretoria. Conte com a nossa MB. Forte abraço. Senhoras e senhores, ouviremos agora o senhor presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Pascoal Carmelo Leandro. Boa tarde a todos. Peço licença para permanecer no meu local para o pronunciamento. Caríssimo colega Juliano Márcio Martins, presidente que ora assume a Mansul. Caríssimo colega Eduardo Siravenha Júnior, que hoje encerra com brilhantismo a sua administração. Acompanhei o colega nesses 2 anos e sou testemunha da sua dedicação, do seu trabalho. Colegas, magistrados presentes, aqueles que nos acompanham, caríssimos pais do Juliano, que aqui se fazem presente, as esposas dos nossos magistrados. Faço uso da palavra minha amiga Renata Gil. Desculpe, Renata. Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Eu faço uso da palavra apenas para registrar a nossa satisfação, parabenizando Juliano pela posse
na Mansul, e também ao Eduardo pelo seu excelente trabalho. Aliás, a magistratura está de parabéns, porque com reflexão, com responsabilidade, nossos colegas unidos resolveram lançar uma chapa de coalizão. Isso representa força. A união é a nossa força. E desde que eu assumi, a minha preocupação justamente era com a união, para fortalecer a magistratura. Tanto é que, junto com o Eduardo, fizemos uma parceria, unindo em pensamento e trabalho o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e a Mansul. Porque a Mansul, embora sendo uma associação de classe, ela congrega os magistrados, aqueles que no dia a dia estão preocupados em atender o jurisdicionado, dando a cada um o que é de direito. Então, se a Mansul agrega os magistrados, ela não é só uma entidade de classe, ela faz parte do Poder Judiciário. E por isso que nós nos unimos com a Mansul nesses 2 anos. Foram 2 anos de trabalho, de reflexão, analisando todas as matérias, discutindo todas as matérias necessárias para melhorar a nossa atividade jurisdicional. Porque nós sabemos das dificuldades. E aqui, caríssimo Juliano, a sua função é árdua. Como o Eduardo cumpriu essa tarefa, né, durante esses 2 anos, o colega vai ter também que arregaçar as mangas, porque querem destruir os direitos da magistratura, querem tolir os nossos direitos, e nós não podemos permitir isso. E a força não está só nos presidentes do colégio, presidente dos tribunais. A força também está nas nossas associações. Está aí o trabalho excelente que a Renata Gil vem realizando lá em Brasília. Não fosse ela acompanhada pelos nossos colegas, como o Eduardo, como o Cury e outros magistrados brasileiros, nós já teríamos perdido muitos direitos que adquirimos ao longo dos anos. Então, caríssimo Juliano, nós desejamos para você toda a sorte do mundo, para que você realmente, com força, represente a magistratura sul-mato-grossense em todas as instâncias. E pode contar com todos nós magistrados. Eu estou encerrando a minha administração, mas continuarei na judicatura e estarei também no Tribunal Regional Eleitoral, onde, juntamente com os colegas juízes eleitorais, poderei realizar algum trabalho também em prol da magistratura. Desejo a você, meu amigo, muita felicidade na sua gestão. E ao Eduardo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o juiz Juliano Máximos Martins, presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul.
Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, excelentíssimo senhor juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, doutor Eduardo Eugênio Siravenha, caros colegas, convidados, senhoras e senhores. O ano de 2020 caminha para o final, para o alívio de todos. Tudo que foi planejado caiu por terra. A pandemia veio de maneira brusca, tirou o chão de muitas pessoas, mexeu com o emocional e a economia, e ainda apavora a população mundial. A esperança de novos ares, a permanente busca da tranquilidade já toma conta de nossos corações. Os poetas sabem bem disso, nem a alegria nem a tristeza são eternas em nossas vidas. Na verdade, todos esses sentimentos devem ser vividos pelo ser humano. Só assim teremos auxílio para a nossa maturidade. E é isso que devemos buscar com a pandemia, aprendizado. E no meio desse turbilhão, surge a oportunidade de servir aos magistrados do querido estado de Mato Grosso do Sul. Há mais de 14 anos, integro a magistratura sul-matogrossense, com muito orgulho. E a função de julgar, desembargador, abrirá espaço para uma outra função, ainda que temporária, de demonstrar à população, à imprensa, aos operadores do direito, que o Poder Judiciário é essencial ao funcionamento do Estado brasileiro. Seria impensável retirar do regime republicano, do sistema democrático, o importantíssimo papel de julgar os fatos para aplicação da Constituição Federal e das leis aprovadas por outro poder no nosso país. Fundamental ao equilíbrio dos poderes, o Judiciário ainda tem a relevante função na garantia e proteção de direitos fundamentais, do meio ambiente sustentável e da probidade administrativa. E quanto ao funcionamento do Poder Judiciário, o nosso Tribunal de Justiça ganha grande destaque no cenário nacional. Há alguns anos, gozamos de destaque nos números publicados pelo Conselho Nacional de Justiça. Porém, alguns desafios permanecem. De acordo com o Justiça em Números do CNJ, por exemplo, para o ano de 2020, tendo como referência 2019, foram distribuídos 1.641 novos processos para cada magistrado de segundo grau do nosso tribunal. Ao passo que foram distribuídos 1.737 para cada magistrado do primeiro grau. Ou seja, a distribuição ainda é muito grande em nosso estado de Mato Grosso do Sul. E o primeiro grau, a distribuição é muito maior que no segundo grau. Ainda em critérios de proporção, a carga de trabalho do magistrado é elevadíssima, comparada aos outros estados da federação. Em termos de produtividade, o nosso segundo grau ficou com 2.012 processos resolvidos, ao passo que o primeiro grau ficou com 2.012 processos resolvidos, ao passo que o segundo grau com 1.535. Todos esses dados refletem na taxa de congestionamento em nosso TJMS. No segundo grau ficam em elogiosos 37%. E no primeiro grau, permanecemos em 73%. Esses números, caros colegas, levam-nos à reflexão de que a responsável gestão tem gerado resultados. Não fosse assim, não teríamos dados consistentes, no sentido de que a nossa prestação está sendo distribuída de maneira ágil. E aqui vale destacar o tempo médio para julgamento de um recurso no segundo grau, segundo o CNJ. Nosso tribunal tem louvado 6 meses de tempo de julgamento de um recurso. Número muito rápido e destaca o profícuo trabalho do nosso Tribunal de Justiça. Ainda assim, a busca por melhorias é incessante. A gestão processual tem se tornado tão importante que o exame dos números não se torna mero devaneio jurídico. Ao contrário, gerir bem as unidades jurisdicionais leva a um efetivo resultado na prestação da justiça. Sem olvidar que o grande trabalho do magistrado ainda é o trabalho intelectual. Ainda é o trabalho de fazer a subsunção das leis e dos fatos.
Porém, aqui vale sublinhar algumas dificuldades de todos os magistrados, não sem antes destacar com letras garrafais como os juízes e os embargadores trabalham. Na realidade, trabalham demais. Muito além do horário forense. Estudam o caso que aparece à sua frente, já pensando na legislação aplicável. Senhoras e senhores, os juízes estão hoje em dia dando o máximo de si, de sua capacidade intelectual e física para produzir resultados. As cobranças, contudo, elas aumentam a cada dia e os magistrados continuam estudando mais e mais processos. É uma luta árdua, praticamente sem fim, que leva um tempo até o resultado final da prestação jurisdicional, seja a sentença, seja o acórdão. Diante desse cenário, alguns detalhes que ocorrem entre a entrada do processo e o resultado final é que merecem destaque aqui, senhor presidente. Primeiro, a grande quantidade de demandas das mais variadas naturezas. Hoje, há distribuição em massas de ações judiciais que congestionam literalmente o poder judiciário e que nós não podemos abrir mão de julgar. Segundo, a movimentação processual para a realização de alguns atos, como as audiências. Aliás, as próprias audiências e as sessões de julgamento aqui no Tribunal de Justiça, ainda que realizadas de maneira virtual, elas estão ocorrendo na pandemia, exigem tempo e dedicação do magistrado. Magistrados de varas de família ou de varas criminais fazem audiências até 4 ou 5 vezes por semana. Terceiro, o preenchimento de cadastros e sistemas que tomam grande lapso temporal. E aqui eu cito alguns dos sistemas e cadastros que nós, magistrados, somos responsáveis perante o CNJ. Cisbajude, Renajude, Serasajude, Ciel do nosso TRE, Infojude. Hoje nós temos o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, pagamento de AJG da Justiça Federal, Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa, Cadastro Nacional de Ações Coletivas, Banco Nacional de Mandado de Prisão, Cadastro Nacional de Inspeção de Estabelecimentos Penais. Ainda não terminei e vejam quantos cadastros nós, juízes, somos responsáveis pelo preenchimento. E ainda que o magistrado não preencha todos esses dados, deve ele deslocar um assessor ou um servidor para tanto e inspecionar seu trabalho. Não é exagero. Ao menos um dia ou uma semana de atraso já se tira da sua assessoria ou do seu cartório para se fazer o preenchimento desses cadastros. E se não o faz no tempo correto, imediatamente somos cobrados pelo nosso órgão censor. Quarto, nós temos hoje uma insuficiência de assessores, principalmente na primeira e segunda entrância, nas comarcas de maiores movimentos processuais. Além de não encontrarmos assessores no interior, principalmente, a demanda exigiria mais pessoas para auxiliar na prestação jurisdicional, ainda mais quando acumulamos juizados adjuntos, senhor presidente. Há que se pensar, há que se explorar uma maneira de auxiliar os magistrados que estão em situações como essa, seja através de assessores rotativos, seja através de nomeação de assistentes ou assessores para varas específicas. Há alguns pontos nefrálgicos que precisam ser tocados, né? E por fim, senhor presidente, um ponto que nós temos que levar em consideração hoje em dia e que pode auxiliar muito no trabalho jurisdicional é a inovação. A inovação aparece para auxiliar o juiz como uma estratégia de diminuir o custo e o trabalho na prestação jurisdicional. E há que se falar mais, porém esses dados já indicam que temos que pensar o magistrado em seu gabinete para dar conta de sua elevadíssima quantidade de processos que ingressa virtualmente todos os dias. E não posso deixar de destacar
a notável atenção que o Tribunal de Justiça dá aos juízes, o apoio e o respaldo. Mas acreditamos que há de ser destacado, sim, continuando a atenção para os juízes e desembargadores, mas dando atenção para aquelas varas que estão mais com um acervo muito acumulados, com uma distribuição muito elevada e algumas comarcas que sequer têm juiz. Temos que pensar a jurisdição como um todo. Esse é o papel que o presidente do tribunal faz, com o auxílio, obviamente, da Associação dos Magistrados. De outro lado, ciente da nova função que exerço a partir deste momento, cabe-me buscar a conciliação entre o interesse dos magistrados de primeiro e segundo grau, vale dizer, na nossa própria chapa, na nossa própria diretoria agora da associação, temos membros do segundo grau com muita satisfação. Entre os magistrados e o próprio Tribunal de Justiça, com as demais carreiras jurídicas, com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública e Ministério Público, com os valiosos servidores do Tribunal de Justiça, com a classe política, com a mídia e também com a população. Exatamente nisso que a gestão da Mansul vai trabalhar, sempre com olhos em se manter uma boa comunicação com todos esses entes, com diálogo e argumentos, até mesmo porque a cidadania e o fortalecimento do judiciário passam pelo debate democrático, sereno e amistoso entre todas essas entidades. Além do aspecto de análise de dados e gestão supramencionado, essa chapa que ora assume traz em seu âmago um ponto essencial. Todos os magistrados que a compõem dedicam a sua vida ao Poder Judiciário. É uma entrega de corpo e alma, e é exatamente que trazemos isso para o campo associativo. Aos colegas que nos assistem, se resultados ocorrerem ao final desses 2 anos de gestão, será espetacular, será um júbilo. Mas o que nós temos a oferecer a partir de agora é muita vontade, dedicação e amor à causa da magistratura. Agora já em fase final. Agradeço a Deus pela oportunidade de atuar na frente associativa dos magistrados do Mato Grosso do Sul, rogando suas preces para que ilumine cada passo dessa gestão, trazendo paz e sabedoria em todas as atitudes. Peço ainda a Nossa Senhora que cubra todos os integrantes com seu manto protetor, o que permitirá agir da maneira mais pura possível. Agradeço imensamente a minha família, que não dispensou esforços para me acompanhar nessa missão. Minha amada esposa Regiane, minhas 2 belezuras, Júlia e Isabela. Sem vocês ao meu lado, nada seria colorido e alegre como é hoje. Também reconheço aqui meus pais, meus amados pais, que sempre primaram pela retidão na formação de seus filhos. E fico feliz aqui em lembrar todos os familiares, irmãos, tios, primos, cunhados, sobrinhos, pessoas cujo relacionamento me completam. Aos colegas da chapa União e Força, agradeço pela abertura de diálogo e compromisso com a Mansul. Pelos próximos 2 anos, que a nossa relação continue sendo tão amistosa como é hoje, com argumentos e efetiva em favor dos magistrados de Mato Grosso do Sul. Sou grato ainda aos grandes amigos que a vida me deu e que me acompanhou durante toda a vida. Alguns passaram, outros permanecem, mas todos foram muito importantes, porque é disso que a vida é preenchida, de momentos e situações felizes e tristes.
aos inesquecíveis amigos de Aquidauana, sou muito feliz na Princesa do Sul e quero transportar toda essa alegria para a capital, sem perder os fortes laços que nos deixam mais leve e feliz. Podem ter certeza que não é uma despedida, é um até breve. Um agradecimento especial final ao colega Eduardo Eugênio Siravenha. Desde o primeiro momento desse desafio, Eduardo, seu apoio foi fundamental. Suas palavras confortantes e, principalmente, o seu apoio em todos os momentos de discussão associativa foram relevantíssimos para o que nós propusemos para os próximos 2 anos. Saiba, Eduardo, que a sua luta associativa foi muito grande na Mansul. Tanto que a Mansul tem uma posição de elevado respeito no nível nacional e estadual, graças ao seu trabalho. Então fica aqui, meu caro Eduardo, o meu reconhecimento, sublinhando que o seu nome ficará registrado nos anais da Mansul e fará história na nossa associação. Senhoras e senhores, a missão está apenas começando. Que tenhamos muita luz para escolher o caminho, paciência para saber o momento, sensibilidade para decidir o modo de atuação, tudo para que sejamos dignos dos cargos que ocupamos a partir de agora. Encerro com uma palavra do saudoso amigo Padre Tiago Palmeira Machado, que dizia em todos os seus discursos que nós começamos agora. Avante a Mansul. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente início de noite. Está encerrada esta cerimônia de posse e transmissão de cargo. Boa noite a todos.